Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live da mentoria preparatória para o seletivo do mestrado de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Sabemos que brevemente a Universidade Federal do Maranhão vai lançar mais um edital para ingresso de mestrandos para o processo seletivo, que possivelmente ocorrerá no segundo semestre de 2021. Então, o InfoJu preparou para você todo um esquema de lives convidando ex-alunos do InfoJu, que hoje são atuais mestrandos do programa, para conversar um bate-papo super descontraído comigo, professora Viviane Perdigão, e com a professora Aline Caldas, para tratar de temas, de situações, na verdade, elementos do anteprojeto de pesquisa. A nossa proposta é convidar você para a nossa mentoria e mostrar que é possível, sim, ingressar num processo seletivo e, com os exemplos dos alunos, vocês olharão quais foram as possíveis dificuldades e como é que a mentoria auxiliou nesse processo de ingresso. E essa noite nós temos um convidado especial, que foi o nosso aluno da mentoria preparatória e que hoje é mestrando e vai já contar para a gente como é que foi sua experiência, tanto na perspectiva de entrar e agora, enquanto mestrando do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Maranhão. Lembrando que a Universidade Federal do Maranhão, no que se refere ao curso de Direito, já tem mais de 100 anos. Então, isso convoca todos nós aqui, não só a nível do Maranhão, a ser mestres. Por que ser mestres? Porque hoje, especialistas já têm um grande quantitativo na área. E você ter um mestrado significa várias situações, dentre elas, um melhoramento no seu currículo. E mais, você vai ter uma outra modalidade de olhar, de pesquisar. Como o mestrado em Direito da Universidade Federal do Maranhão tem um olhar acadêmico, isso prepara a ser futuros pesquisadores, professores, acadêmicos, ou simplesmente querer adentrar no caminho de pesquisar, criar artigos científicos, lançar livros, então faz com que você tenha essa perspectiva também. Então, a nossa proposta nessa noite é convidá-los a pensar num dos elementos do anteprojeto de pesquisa. Qual hoje nós trouxemos para falar com vocês? Sobre a justificativa. Então, nós já passamos pelas nossas lives anteriores, e aí nós convidamos vocês a procurar o nosso site, né, o infoju.com.br, e também nas nossas redes sociais, sobretudo no YouTube, você vai ver as lives que já passaram. Então, já tivemos lives sobre o tema, sobre problema, e agora nós estamos nesse momento para tratar sobre a justificativa. Pois bem, o que seria justificativa? O próprio nome diz, justificar. É o momento no qual você vai demonstrar qual é a relevância da sua pesquisa. É o momento que você vai convencer o seu pretenso orientador, ou você vai convencer a própria banca qual é a necessidade da sua pesquisa, qual é a relevância. E quando a gente fala de relevância, a gente demonstra que essa relevância é um conjunto de situações. Primeiramente, você tem que demonstrar qual é a relevância social da sua pesquisa, qual é a relevância jurídica e qual é a relevância científica e mais, qual é a relevância enquanto profissional, profissional pessoal. Por que você escolheu aquele tema? A justificativa é aquele momento no qual você tem que demonstrar que sua pesquisa é imperiosa para o programa, que ela é necessária, é o momento de vender peixe literalmente. Você tem que demonstrar que tem viabilidade a sua pesquisa. E mais, e mostrar um alinhamento daquela pesquisa com o próprio programa, o programa de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Então, é um momento, não é para você ficar falando sobre embasamento teórico, sobre referenciais teóricos, é aquela situação do teu anteprojeto de pesquisa no qual você vai demonstrar a relevância acadêmica. Por que é importante academicamente? O que vai ter de interesse jurídico? O que vai aumentar naqueles operadores do direito? O que vai ser importante no dia a dia do olhar jurídico? Então, é esse momento no qual existe a justificativa. É um momento mais, vamos falar assim simplificadamente, é um momento mais leve do teu anteprojeto. É aquele momento no qual você tem que deixar livremente correr o porquê da pesquisa.
por que você desejou pesquisar aquele tema, fez aquela delimitação, e aí o porquê você quis trazer para aquele programa aqueles elementos de pesquisa. Então, para saber mais, professora Aline, conte um pouco mais para a gente como é que é a justificativa, qual é o interesse, por que é tão importante dentro de um anteprojeto de pesquisa. Na realidade, aqui em complemento à fala da Viviane, é interessante pontuar que a justificativa é um momento, inclusive, que você traz dados empíricos. Eu costumo dizer que a justificativa é o coração do projeto, porque o ponto de partida, isso já foi dito em momentos anteriores, aqui mesmo nas nossas lives, é o problema. Não existe pesquisa sem problema. Após a estruturação do problema, um segundo ponto crucial, e é por isso que eu chamo de coração do anteprojeto, porque é aquele que vai demonstrar que aquele anteprojeto ele é viável, de onde partiu aquele anteprojeto, porque você precisa apresentar dados, você precisa apresentar indícios de que vale a pena, como a professora Viviane acabou de colocar, que vale a pena pesquisar sobre aquele objeto de pesquisa que você apresentou anteriormente. Então, aqui na justificativa, é justamente isso, é o momento da venda do peixe, né? Como bem colocou aqui a Viviane. E como você vai vender o peixe? Quais são os pontos cruciais? Você deve justamente relatar acerca da importância, da relevância, da viabilidade. Então, por exemplo, tivemos alguns projetos que, inclusive, foram projetos vencedores, né? Que promoveram o ingresso de alguns mestrandos, que falavam, por exemplo, sobre política de saúde no sistema penitenciário. Na justificativa, teve que demonstrar a necessidade dessa política, por exemplo. Porque como irei justificar o estudo de uma política se eu nem mesmo consigo demonstrar sua necessidade? Ora, se não é necessário, por que estudar? Então, a justificativa ela vem justamente para você trazer os elementos da vida real. Ou seja, indícios reais, indícios concretos, melhor dizendo, acerca da importância de se estudar aquele problema que você está submetendo enquanto proposta. Para isso, é crucial, caso seja, né, ali sendo o caso, até mesmo trazer dados empíricos. O que é que eu estou chamando de dados empíricos? Percentuais, números. Então, por exemplo, essa pesquisa acerca de política foram trazidas números acerca, salvo engano, acho que era acerca da tuberculose, que a política pública era destinada ao combate da tuberculose. Então, foram trazidos números a pessoas acometidas com a tuberculose no sistema penitenciário, e isso foi demonstrado com números, estatísticas estabelecidas pelo Ministério da Justiça, junto, no nosso caso aqui, o recorte para a Secretaria do Estado do Maranhão, né, Secretaria de Justiça do Maranhão, demonstrando que esse problema existia no nosso sistema penitenciário. Mas, Aline, na verdade, eu fico com uma grande dúvida. Eu precisarei fazer todo esse levantamento inicial. Na realidade, quanto melhor costurada, vamos assim colocar, melhor consolidada for a tua justificativa, mais fortalecido será o teu argumento para convencer uma banca acerca da importância do teu problema. Por isso, mais uma vez, eu coloco a justificativa como coração. Mas não seria um embasamento teórico? Na realidade, gente, o embasamento teórico ele acaba sendo uma consequência. Tu tens um problema, no nosso caso aqui, que estamos a tratar acerca do mestrado acadêmico, um problema justamente visando uma estrutura acadêmica. Transformação social a partir da produção do conhecimento no âmbito universitário. Então, por consequência, a importância dela, a gente vai encontrar esses indícios na base teórica. Ora, se eu vou falar de direito à saúde, aonde eu vou encontrar o conceito de direito à saúde? Não são nas estatísticas, elas vão demonstrar a sua existência. Eu vou encontrar, na realidade, o conteúdo dos elementos que eu utilizo no meu problema lá no embasamento. Então, ele acaba sendo uma consequência. Porque a importância, a relevância, eu só vou pesquisar. Essa pesquisa ela só vai ser, na realidade, aprovada ou aceita se, de fato, conseguimos demonstrar a importância dessa pesquisa para a banca. Se não houver como, ou pelo menos não houver indícios o suficiente para demonstrar essa importância, provavelmente a banca não irá se interessar. E aí é interessante, o trocadilho aqui não é interessante, relembrar a fala da nossa mestranda, né, a Daniele, na semana passada, quando ela colocou que na banca dela, ela conseguiu
demonstrar, inclusive, que havia relevância em relação ao seu objeto. E, mesmo assim, a banca virou para ela e disse que não tinha interesse em estudar o que ela estava propondo, porque era um tema batido. Então, para vocês observarem que ela adentrou porque ela demonstrou ter potencialidade para a pesquisa, mas, mesmo assim, o tema dela não se mostrou, não digo nem importância ou relevância social, mas não se mostrou simplesmente afim com que o programa esperava, pelo menos especificamente a banca dela. Então, diante disso, falei, diante disso, eu estou numa encruzilhada. Como saber como agradar a banca? Vocês têm que ter em mente que a banca ela simplesmente quer saber se você tem um potencial para pesquisar. Se você é um potencial pesquisador ou pesquisadora. Então, por isso, você deve estruturar cada um dos elementos de forma bem consolidada, em especial a justificativa. E aí ela se torna um pouquinho mais árdua, por quê? Porque, como a Viviane bem colocou, é no momento que você vai se colocar enquanto interlocutor, se colocar, melhor dizendo, enquanto redator. Você vai simplesmente elaborar argumentos para convencer a banca, ou convencer a sociedade diante da relevância, ou uma instituição de fomento, enfim, a quem você estiver submetendo. No nosso caso aqui, a banca examinadora. Então, gente, tenham cuidado com a justificativa de vocês. Tá, ok? Muito cuidado. É um dos pontos mais árduos, porque como trabalhar a teoria, porque eu não posso fugir da coerência, nem do meu problema e nem dos demais elementos, com elementos concretos, dados estatísticos, qual a medida em que tenho que colocar esses dados. Então, literalmente, é uma ponderação. Uma ponderação, você vai costurar argumentos. E a gente sabe, o argumento ele se torna mais forte a partir do momento que os fundamentos eles são sólidos. E esses fundamentos não necessariamente se restringem à teoria jurídica. Nesse caso, os dados empíricos eles também têm uma força significativa e precisamos ter atenção, sempre tendo como norte o objeto de pesquisa. Então, Viviane, te passo a palavra para, sem mais delongas, a gente começar o nosso bate-papo, né? Com o José Mariano, mas não se preocupem, no momento em que estivermos em sala de aula, a gente vai aprofundar a ideia, destrinchar toda a estrutura da justificativa. Vocês vão perceber que não é um bicho de 7 cabeças, assim como o Mariano percebeu, porque por coincidência, foi o debate direto comigo, porque fui eu a responsável pelo projeto dele durante ali o momento da preparação. E foi um dos pontos do anteprojeto dele que realmente deu um pouquinho mais de trabalho, que ele trazia ali um cunho empírico bem forte e significativo. Mas não sou eu que irei falar isso para vocês. Deixarei a encargo justamente do protagonista da noite hoje, José Mariano. Professora Viviane, lhe devolvo a palavra. Obrigada, professora Aline. Perfeito sua colocação. Só lembrando que nas nossas aulas nós vamos trazer exemplos, tá? Então, a gente falou teoricamente aqui para vocês rapidamente o que seria justificativa, que é esse momento de demonstrar o porquê da sua pesquisa, qual a relevância e qual o alinhamento também com o programa. Tem que ter esse alinhamento, porque senão não vai ser o peguei. E, tá? Viviane, não só exemplos, nós também trabalhamos a partir da máxima do nosso queridíssimo Faustão no domingo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, teremos atividades no momento para que vocês possam estruturar. Para justamente percebermos a percepção de vocês acerca de cada um dos elementos. Então, a gente vai utilizar de metodologias ativas o tempo todo. Essa interação vai ser, na realidade, uma dinâmica cotidiana das nossas aulas, sejam dentro de sala de aula ou fora por meio da nossa plataforma no Infoju, que vai ser um outro canal significativo de comunicação entre nós, em especial no que tange essas atividades. Exatamente. Enquanto está chegando, está perto esse momento, esquentando para esquentar, uma boa dica para vocês, e até pesquisando no que se refere à justificativa, porque tem esse alinhamento com o próprio programa, o ideal é que vocês entrem lá no site do programa e vejam o que está sendo pesquisado, quais são as bancas que estão sendo qualificadas, dá uma olhada lá, os elementos que tem, se tiver disponível, vejam como é que está sendo traçada a justificativa. E aquele futuro ou pretenso orientador
Dê uma pesquisada sobre a vida dele, a vida acadêmica, numa boa intenção. Vai lá no Lattes dele, veja o que ele está pesquisando. Então, com certeza, você tem que buscar um elemento que esteja em alinhamento com ele. Mas, sem mais, vamos chamar a nossa estrela da hora, vamos chamar o José Mariano. José, seja bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez por participar conosco. Lembrando que o Infoju é a sua casa, e como é sua casa, o Bom Filho retorna, está aqui de volta com a gente. Então, José, primeiramente eu queria que você desse boas-vindas para todos nós. E ato contínuo, queria que começasse a fala, vamos deixar a justificativa para um momento mais lá na frente, demonstrando como é que foi, como é que tocou esse momento. Eu quero ser mestre. Como é que foi esse alinhamento inicial e dizer assim, eu desejo ser? E depois eu queria saber como é que foi encontrar o Infoju, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, professora. Professora Aline, professora Viviane, obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Cumprimentar todos os colegas que estão aí nos assistindo, né, acompanhando conosco nesse bate-papo. Deixar aqui um abraço carinhoso para minha amiga Gabriele, que eu li, ela tinha me dito mais cedo que ela estaria aqui, eu li o nome dela. E é isso. Olha, antes de tudo, acho que é necessário dizer o seguinte, eu tenho uma dívida, que eu diria assim, daquelas insaudáveis com o Infoju, e principalmente com as professoras Aline, professora Viviane e tantos outros professores que nos ajudaram. É que, na verdade, assim como eu tive o apoio de outros colegas que também já haviam ou eram mestrandos, ou já haviam concluído o mestrado lá na UFMA, e que foram convidados pelo Infoju em diversas etapas do seletivo, eu também tive essa ajuda de outros colegas na troca de experiência, na troca de informações, mas também em momentos de aulas que foram ministrados aqui no Infoju e que muito me ajudaram nessa jornada. O primeiro momento de descoberta, assim, eu sou advogado, mas eu também sou servidor da própria Universidade Federal, né? Eu trabalho na área de licitações e eu já tinha uma experiência anterior como professor universitário lá no SEST, né? Que é a Faculdade de Santa Terezinha, mas por razões diversas, né? Profissionais, eu saí do SEST, fui para Brasília, enfim. Quando eu retornei, eu não voltei mais para dar aula, mas eu tinha essa necessidade, por duas situações. Primeiro, que a própria universidade, né, a UFMA, os títulos, eles têm uma importância para a instituição enquanto à qualificação perante os órgãos, né, MEC, CNPq, enfim. E, como servidor, também há uma outra contrapartida, não só do ponto de vista financeiro, que você progride na carreira de maneira mais ampla, mas também te abre oportunidades, porque o cargo, por exemplo, de professor, se algum de vocês vier a participar de um concurso público para ser professor de uma universidade federal, ele é um cargo que permite, por exemplo, acumular cargo público, né? É uma das poucas oportunidades nesse sentido. Então, assim, o mestrado, para mim, é uma porta que, logicamente, vai demandar de um doutorado lá na frente, mas é uma porta importante para a carreira atual, mas também para as minhas pretensões futuras. O Infoju eu descobri, assim, pesquisando mesmo, quase, juro a vocês, quase que por acaso. Eu nem lembro como foi que eu cheguei no nome, mas eu lembro que alguém me falou da professora Aline. Aí eu comecei a encher a paciência dela no Instagram, tendo alguma coisa assim, e ela me respondeu rapidamente, aí me deu o WhatsApp, a gente foi começando a conversar. Então, a professora Aline foi a primeira pessoa do Infoju que me recebeu, que foi me orientando, e, enfim, me passando todas as informações, desde o preenchimento lá da matrícula em si, né? Porque eu acredito numa coisa, acho que o pensamento tem força. Então, quando a gente pensa positivo, as coisas tendem a acontecer. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Infoju, tinha um combo que já estava ali para você pagar um pouquinho mais barato para os 3 módulos. Eu nem pensei que eu não ia chegar na terceira etapa. Então, eu já paguei todos os módulos de uma vez só.
paguei todos, né? E, assim, por que eu digo também que eu tenho uma dívida insaudável? Porque todos os módulos foram importantes. A gente tem livros para ler e se preparar para uma prova. No meu caso, foram 4 livros. Se vocês pegarem aí só a Democracia da América de Alex Tocqueville, é um livro assim gigantesco. Uma Teoria de Justiça de John Rawls é também um livro gigante, complexo. Ele já começa o livro dando logo quem são os referenciais teóricos dele. É só simplesmente Locke, Rousseau e Kant. Então, um cara que não sabe o que é o imperativo categórico de Kant, para ele ler esse livro, ele já começa a ter dificuldade de interpretação. Então, a aula do InfoJul foi fundamental, porque veio um professor que ele tem... Eu acho que ele já tinha pós-doc, né, professor? Não lembro, mas ele é doutor, e ele simplesmente é um cara especialista em John Rawls e em Kant, e ele destruiu o livro para a gente. O que você leu e não entendeu, e tentou ler de novo alguns trechos e continuou sem entender, ele foi fundamental para isso. E na prova, isso é importante porque não existe questões de marcar, não existe a subjetividade. Você tem que escrever algumas laudas para cada livro, né? Para cada livro são algumas laudas que você vai escrever de resposta, e geralmente as perguntas são bem abrangentes, é praticamente perguntando qual é a ideia do livro. Em geral é isso. E você tem que treinar, nós treinamos no InfoJul, a gente teve o apoio, a correção. Então, assim, todas essas etapas, elas são muito difíceis, muito complexas. E a UFMA tem uma pretensão de abrir o doutorado em Direito. Então, o rigor metodológico, essa parte da metodologia, está sendo muito exigido. Aqui nós temos um professor do InfoJul, que é colega nosso lá do mestrado, que é o Farmassado, está nessa disciplina de metodologia agora comigo, ele sabe bem disso. Eles estão exigindo subir o sarrafo, assim, né? Estão exigindo muito, muito, muito mesmo. Se você não seguir esse template, por exemplo, que o InfoJul passa praticamente mastigado, pelo menos a ordem que tem que ter no projeto, você está fora, porque se faltar um item do que está lá na edital enfim, e você não colocou no seu projeto um daqueles itens que são considerados obrigatórios, você deixou de cumprir um critério objetivo da metodologia, né? E essa metodologia está alinhada com aquelas universidades que têm um conceito CAPES elevado, PUC, USP, entre outros, entendeu? Então, assim, o que é que o InfoJul vai te dar? Eles não vão fazer o projeto por você, mas eles vão te dar todas as orientações. Eu, pelo menos, recebi isso. A professora Aline foi realmente quem me orientou. Eu vou usar aqui uma palavra bem chula, né? Mas, assim, para vocês, nós estamos aqui no grupo meio fechado, eu enchi o saco mesmo, professora, acho que, às vezes, à tarde da noite, e ela, com muita paciência, ainda me respondia. E acabou que nós criamos uma amizade, e esse apoio não acabou, né? A professora Viviane mantém contato comigo, mas com muito mais frequência eu continuo conversando com a professora Aline, trocando informação, material às vezes, enfim. É uma relação que ficou para daqui para frente, né? Não se esgotou quando o curso terminou. Então, acho que as primeiras impressões assim que eu poderia passar preliminares do porquê, de qual foi a importância para mim, foram essas. Eu tive um norte. O InfoJul era a bússola, me apontou qual era o norte, e eu segui aquele norte. Agora, o InfoJul não vai ler o livro por você, mas as aulas que você vai receber sobre os livros vão ser fundamentais para você responder aquelas questões, porque os professores que vão ler e te dar nota, né, naquela questão, eles são pós-doutores. O professor de metodologia, que é o cara comanda a parte de metodologia hoje no mestrado, que é o professor Cláudio Guimarães, ele tem 7 pós-graduações, 2 doutorados, 2 pós-doutorados, 2 mestrados, só tem uma especialização. E a vida dele é direito penal e metodologia científica. Então, ele exige muito nessa parte, entende? E é isso, eu acho que se você não tiver um norte muito forte, você não vai ter um caminho facilitado, porque a chance de errar é muito grande. E só para finalizar essa primeira etapa, na parte metodológica, tudo importa, até o português.
A gente lá no mestrado se acompanha, por exemplo, o São Paulo ele teve lá numa banca de doutorado recentemente, então todos os alunos são orientandos dele ou do núcleo vão assistir a defesa online lá daquela determinada pessoa que está defendendo, no caso, doutorado, uma tese, né? E eles começam corrigindo português. Página tal, errou isso, falta uma vírgula, é assim. E isso conta. Se você não tiver uma forma de escrita que puder conectar um parágrafo no outro, tipo, além disso, vírgula, né? Assim sendo, tal coisa, se a citação errada, citação direta, citação indireta, você tem que saber a parte de metodologia. E essa correção que o InfoJul vai fazer, ela é importante, porque ela, tipo, o InfoJul não vai te corrigir, não vai reescrever aquilo que você escreveu errado. Mas se ele corrigiu 2, 3 citações, você vai entender quais são as outras. A professora vai revisar de novo. E no meu projeto foi lido e relido pela professora Aline, eu nem sei quantas vezes. Né? Nem sei quantas vezes. Isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é isso. Foco, força e fé. Não é fácil, assim, é árduo, mas é muito legal. E esse trabalho inicial, tem muita gente que não passou na primeira, passou na próxima. Enfim, nas universidades federais, em geral, são sempre assim. Não tem moleza. É muito difícil. Professora. Muito bom, José. Para eu passar para a professora Aline, eu quero saber mais uma questão contigo. Primeiramente, eu queria que tu apontasse para a gente como é que foi o teu tema, o que você tratou no teu anteprojeto. E antes da gente entrar na justificativa, eu queria que tu elencasse para a gente qual foi o momento entre os elementos do anteprojeto, que são vários, se a gente pudesse citar aqui, são mais ou menos 15 elementos dentro do anteprojeto de pesquisa. Dentre esses elementos, qual foi que você, vamos aqui usar numa linguagem simplificada, aquele no qual você se sentiu com mais desafio? Qual foi o mais desafiador? Então, coloca para a gente, primeiramente, o que você escolheu para estudar, qual foi o seu tema de pesquisa e por que você escolheu, e aí eu já venho na justificativa. Eu já estou querendo saber como é que foi esse processo de escolha. E dentre esses elementos de pesquisa, que, como eu falei para vocês, são vários, não se preocupem que o InfoJul vai ajudá-los em todos esses elementos do anteprojeto. Qual foi o mais desafiador para ti? Então, eu, antes de iniciar, tinha um colega, acho que é Marcos, né? Estava conversando com a professora Aline sobre a diferença lá da graduação, dessa visão mais prática do direito, para quando a gente chega na academia. Eu vou começar por aqui para a gente compreender. Lá na pós-graduação, né? PPGD, no programa de pós-graduação, você vai começar a ter uma certa humildade científica, não sei se seria esse o nome, mas por que eu estou usando esse termo? Porque muita gente pensa assim, olha, eu gosto muito de tal tema, eu queria muito pesquisar isso, eu me identifico muito com aquilo, pá. E assim, isso vem um pouco da graduação, realmente lá na graduação, nós temos uma liberdade um tanto mais ampla, são trabalhos científicos de menor relevância científica, de menor rigor metodológico, e quando você vai estudar a parte de metodologia científica, você vai perceber que o direito está ali na área das ciências sociais, que ele tem uma finalidade mais prática, né? E, nesse sentido, há uma crítica da comunidade científica, porque, embora o Brasil... Eu escrevi um artigo agora recentemente sobre isso, vai ser submetido para alguma revista. O que é que eu digo lá no artigo, por exemplo? É que, no Brasil, historicamente, nós tivemos as faculdades de Direito de Olinda e São Paulo como as primeiras instituições de ensino superior do Brasil. Mas esse pioneirismo ele não se revelou uma vantagem a ponto de transformar ao longo da história, né, a percepção dos estudiosos na área de direito, no sentido de identificar a atividade de pesquisa jurídica como um elemento basilar, que vai servir de subsídio exatamente para o exercício profissional. Há um certo distanciamento nesse sentido. E por que eu estou dizendo isso?
é que hoje, a professora Aline vinha falando, lá naquela conversa preliminar, que está havendo uma mudança, e de fato está. A nossa jurisprudência ela está cada vez mais principiológica. E isso gera um certo ativismo jurídico, por um lado, sim, mas, por outro lado, nós vamos ter outros elementos que estão sendo, de maneira constante, influenciados pela atividade científica na área jurídica, naquilo que a dogmática jurídica, que é ligada mais ao exercício profissional do direito, tem feito. Então, quando você vai escolher o seu tema, essa parte que está do lado aqui, vamos dizer assim, que é da pesquisa científico-jurídica, ela não é exatamente aquilo que eu mais gosto. Existem professores que são pós-doutores, e você vai perceber lendo qualquer livro de metodologia científica, Guadalupe, Minayo, enfim, o Agostinho Ramalho, qualquer deles. Eles vão dizer o seguinte: a ciência, você tem que ter um referencial teórico. A ciência ela é feita de tijolinho. Você vai pondo o teu tijolinho um em cima do outro. Então, há uma construção. Se um professor, como foi o caso que a professora Aline está falando, Paulo Ramos, ele já está estudando federalismo e geopolítica, ele quer um tijolo a mais nessa construção. Se aquela área que tu tem afinidade, que tu gosta, tiver algum link com federalismo, com essas coisas, ótimo. Você pode propor esse tema e pode ocorrer, inclusive, dele perceber que você tem um enorme potencial como pesquisador, ou pela leitura do teu artigo e tua resposta, né, nas suas provas, mas principalmente pela entrevista, que é a fase final, e ele simplesmente aprovar, e depois que está aprovado na primeira reunião, ele fala: te aprovei, mas aquele tema não quero, nós vamos pesquisar outra coisa. Eu gostei de você, tal, e aconteceu com um dos nossos colegas, que hoje é orientando dele. Ele aprovou o cara, mas não é exatamente aquilo que nós vamos pesquisar. Por quê? Porque não é o que você quer. O mestrado ele tem uma construção lógica, e cada pesquisador ele tem uma linha. Você tem que pôr um tijolo nessa estrutura. E não necessariamente você construir daquilo que você mais gosta. É importante ter em mente que o PPG-D ele é um mestrado em Direito e Sistemas de Instituição de Justiça. Então, lá, já entrando um pouquinho na justificativa, quando você vai falar da relevância, nós estamos dentro de uma área que necessariamente vai ter alguma instituição, você vai ter um olhar institucional de algum ângulo. Você sabe? Então, assim, não dá para me estudar uma temática que eu gosto que não tem alguma instituição no meio dessa construção, dessa minha pesquisa. Então, é uma série de critérios que aqui no Infojô, a professora, quando eu pensei em coisas mirabolantes. A professora falou: mas aí isso aí não tem instituição. Qual é a instituição que tu vai trabalhar? Em que perspectiva? Enfim. Aí foi havendo diálogos com a professora Aline em especial, alguns com a professora Viviane, mas, de fato, a professora, quem, nesse caso específico, me deu a maior parte das orientações, até que eu cheguei em uma temática, porque por questões outras, né, eu sempre atuei com direito administrativo, e um dos mecanismos de colaboração federativa, de associativismo federativo, um dos mecanismos são os consórcios públicos. Então, a minha temática, eu descobri que eu deveria trabalhar esse tema dentro do federalismo assim. Não foi algo que eu cheguei pensando, era algo que eu tinha por questões paralelas, alguma afinidade, tinha gosto por aquilo, mas eu fui, na verdade, descobrindo. Foi um processo de construção, de descobrimento. Não foi algo que eu exatamente aquele primeiro tema que eu queria, que eu tinha mais afinidade. E, para tanto, muito foi recomendado, e eu segui as recomendações, eu assisti todos os vídeos que tinham disponíveis no YouTube, lives com o professor orientador que eu escolhi, para me entender como que ele pensa essas questões, qual é aquela posição majoritária que ele segue, ler alguns artigos dele, enfim, isso tudo é extremamente relevante para você chegar nesse momento de construir essa ideia, de solidificar o que você vai propor para a banca. Eu acho que seria isso. Entendi. Mas fala para nós qual foi o teu tema que foi escolhido para estudo no teu anteprojeto de pesquisa. Tá. O meu tema foi o seguinte, eu vou até pegar porque tema a gente está na minha cabeça, mas como a gente muda toda hora, eu leio para vocês.
Meu tema ficou basicamente o seguinte: o título do meu projeto, na verdade, é Federalismo Cooperativo Brasileiro. E é um estudo sobre a atuação do Consórcio Nordeste na promoção do direito social à saúde no estado do Maranhão. A princípio, seria essa a ideia. O meu tema, basicamente, ficou Federalismo Cooperativo e o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, que é o Consórcio Nordeste, na promoção do direito social à saúde no estado do Maranhão. O meu tema foi esse. A delimitação do tema, ele obviamente, a instituição é o Consórcio Nordeste. Essa instituição vai ser vista a partir de um olhar sobre a atuação dela. Portanto, quando a gente fala em atuação, nós estamos falando ali do uso institucional enquanto mecanismo de federalismo cooperativo. O período é basicamente 2019 e 2021, porque o próprio consórcio foi criado em 2019. Né? E aí as outras coisas basicamente têm a ver com a justificativa, que se mistura um pouco, né? Como, por exemplo, a relevância. A primeira relevância é que o próprio ineditismo do Consórcio Nordeste já justifica, né, um estudo, porque é o primeiro consórcio público firmado apenas entre entes federativos estaduais, ou seja, não envolve municípios e nem a União. Então, é um ineditismo na própria instituição. E por aí vai. Como eu disse, foi um processo de descoberta e deconstrução, e não necessariamente um tema que eu cheguei assim, fechado, pronto, acabado. Isso houve diálogos para a gente chegar nessa ideia. Entendi, muito professora. Bom. Professora Aline, a senhora. Mas antes de passar, eu me lembrei de uma coisa aqui que eu quero que depois que conversar um pouco mais sobre justificativa, lá na frente eu quero na sua fala, nem que seja o final, conte para a gente como é que foi sua experiência aqui no Infoju, naquele momento, naquele módulo final das entrevistas. Como é que foi aquela sabatina que a gente trouxe um professor convidado? E qual foi? Eu me lembro a sua cara, José, depois de toda aquela sabatina que a gente trouxe o professor Stefano Cunha para tratar com a gente. E mostre para a gente ao final qual foi a relevância, já que a gente está falando tanto de relevância aqui, porque é justificativa, disso para na hora da sua entrevista. Tá bom? Não esquece de falar para a gente ao final, tá? Vitor, não quero que ele responda logo para não ter a quebra, porque senão pode se perder. Pronto, então vai lá. Está tão conectado com a fala dele de agora que eu acho que vale a pena. Tudo bem, pode ser. Então, como eu já tinha dito, né, eu comprei os 3 módulos do Infoju já acreditando que eu estaria lá nessa etapa final. E, às vezes, a professora Viviane disse assim, olha, Mariana, eu não lembro quais foram as palavras, mas eu lembro que ela foi quem me disse assim, baixa um pouco a bola, senão aquilo que tu quer causar uma boa impressão, tu não pode, de repente, causar uma impressão exagerada que alguém vai interpretar de uma maneira negativa. Então, assim, quando eu cheguei para fazer, porque a gente passa na terceira etapa, depois você já está praticamente tudo pronto, você vai ter uma espécie de simulação, mas que no mesmo dia da simulação você já recebe um feedback dos professores sobre aquilo que você está apresentando. E os professores me fizeram a entrevista, né? Que, aliás, é bom que seja dito. Quando eu cheguei lá na entrevista, você fica um pouco nervoso naturalmente, mas eu não esperava ficar tanto, porque entra numa sala, que fica lá embaixo, tipo num barco, e os professores num tablado de madeira, numa mesona suntuosa lá em cima. Então, eles te olham de cima para baixo, para cima. E se você não estiver muito seguro daquilo que vai apresentar, pode dar um branco e, enfim, você se perder. E há um tempo que é cronometrado para essa entrevista, e ela é filmada. Né? E qualquer outro aluno ele pode pedir, enfim, fazer um recurso, etc. E a filmagem está lá disponível para isso. Muito bem. Então, nessa entrevista, existiam algumas questões do meu projeto que não estavam ainda 100%, vamos dizer assim, o alinhamento estelar não estava 100%, sabe? E o professor Stefano me deu assim ele era um professor convidado, né? Ele está fazendo doutorado lá na UNB, eu estou devendo um agradecimento pessoal a ele até hoje, que eu ainda vou encontrar com ele. Mas ele e os outros professores, óbvio,
todos me deram um feedback muito, muito forte, mas ele, tipo, pegou meu projeto e deu um saculejo. E aí, nessa hora, eu tô emocional. Cara, pô, tô há meses, já li 4 livros desse tamanho, fiz prova, não sei o que, o cara vem e destrói meu projeto, você fica com, sabe? Então, só que aí, no final, ele pegou tudo que ele tinha criticado, ele disse, ó, vou te dar uma ideia. Quando chegar lá na entrevista, esses pontos, tu já vai chegar tu mesmo criticando o teu projeto. Tu não vai esperar os professores meterem a lenha lá no teu projeto, não. Tu já vai chegar dizendo, olha, o tempo foi curto, por isso, por aquilo, enfim, estou participando pela primeira vez, no meu caso, né? Mas, então, entre o intervalo, entre eu protocolar o projeto e chegar até essa fase final, eu fui melhorando, né, minha leitura e revendo meu projeto, e eu tenho algumas críticas a fazer. A primeira é que eu não concordo com aquilo que eu mesmo disse em tal ponto, por isso, por aquilo, não com essas palavras, né? Eu treinei um outro discurso, eu lembro a professora Aline falando, ó, Mariana, você vai ter que ser um bom vendedor para vender essa ideia que está no teu projeto e já apontar os erros que tem nela. E um dos professores que são metodólogos lá do mestrado, uma das, né, é a professora Edith e o professor Cláudio, e a professora Edith estava na minha banca. Aí, quando a primeira falaram, pô, eu já ia criticar isso, eu tinha anotado alguns pontos, mas realmente, que bom que você percebeu essas falhas metodológicas aqui, 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 aqui. Então, foi ótimo. E a outra coisa, você está antenado com o que está acontecendo. Nas vésperas, uma das professoras que estava na minha banca, né, e que era convidada do Infoju, a professora Laís, né? Laís, professor, o nome dela? Laís. Ela tinha publicado, junto com a professora Edith, com o professor Paulo, por coincidência, um artigo que falava sobre o consórcio Nordeste. Falava de consórcio de maneira geral, um artigo. E aí eu, na hora da entrevista, falei, inclusive eu li um recente artigo publicado por vocês, saiu na semana tal, que dizia isso, 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 e me chamou a atenção, razão pela qual eu entendo que o projeto realmente, nesse aspecto, deveria ser alterado, por isso, por aquilo, enfim. Ou seja, se eu não tivesse tido esta oportunidade, e se eu não tivesse também tido o entendimento de que aquela é uma entrevista para saber se você tem um potencial de ser pesquisador, não é uma defesa como advogado daquilo que você escreveu. É diferente. Você não está ali para defender a ferro e fogo tudo que tu pôs no papel. Você está ali para ser entrevistado e mostrar que você tem potencial para desenvolver uma pesquisa dentro daquilo que o programa espera. A leitura é outra. Então, na entrevista, eu não estou lá para contradizer o que os professores estão me questionando, né? Eu estou ali, na verdade, para fazer uma defesa de que eu posso participar e contribuir com o programa. E que esse tema, de certa forma, é relevante, mas eu tenho que mostrar o meu potencial, porque pode ocorrer de um professor, como aconteceu, como eu já disse a vocês, te aprovar, mas depois que está aprovado, ele vai dizer, olha, não é bem isso que eu quero. Nós vamos entrar por uma outra linha que vai ser essa e aquela. E você está lá para isso. O pesquisador é ele, né? Você é mestrando, né? Claro que você é pesquisador, mas é o nome dele que vai na frente, não é o seu. Lá na frente, quando você conquistar seu espaço, aí tudo bem, você vai ter os seus orientandos, a sua equipe de pesquisa. Mas, por enquanto, calçar a sandália da humildade, se dispor a aprender muito, né? E colaborar com o programa. Basicamente isso. Essa entrevista, para mim, foi basicamente assim, eu fiz entrevista e quando terminou a professora Aline, a professora Viviane falaram assim, ó, beleza, fechou, tu foi praticamente, eu fui o último entrevistado, eu creio, se não o último dos últimos, tu tem X dias para tua prova, então tu vai passar esse final de semana, cara, só treinando o que tu vai falar, tu anotou tudo? Anotei. Tu anotou não sei o que? Anotei. E aí eu passei o final de semana treinando essa entrevista. Se ele bater nesse ponto aí, isso. Por quê? Porque o feedback que eu recebi lá, nesse dia da simulação, eu fui anotando tudo. Tudo. E eu fiz isso. Eu já sabia que meu projeto tinha algumas falhas metodológicas. Em vez de eu entrar defendendo a ferro e fogo, eu já fui dizendo o seguinte, olha, o meu tema é bom, cara, é relevante por isso, por aquilo. Claro, também não com essas palavras, mas neste sentido, porém, depois eu amadureci a ideia, eu revi esse ponto, aquele ponto, esse ponto, pá, e aí, tipo, bateu sangue, porque a professora, que era a metodóloga que está na minha banca, a primeira coisa que ela disse foi isso, olha, eu tinha notado exatamente isso, eu ia te criticar nesse ponto, ia te perguntar sobre isso,
mas eu percebi que você já viu. Aí até os professores se olharam assim, tipo, pô, o cara, ele não... Isso também é importante, tipo, ele não protocolou o projeto e esqueceu. Ele ficou estudando o que ele quer. Então, é um cara que está focado, é um cara que está interessado. Você passa essa boa imagem, entende? Eu acho que o importante foi isso. Eu não sei se eu estou esquecendo de algum, porque foi um dia... Eu fui um Foi dos últimos, quente. talvez foi quente, Muitas talvez uma das emoções, mais né? Até para a gente longas. agendar a tua entrevista foram muitas emoções, mas valeu Foi a pena. quente. Valeu, Professora foi Aline, ótimo esse dia. professora Aline, a palavra é sua. Continue aí com o nosso mestrando. Obrigada, Viviane. Mariana, na realidade, para mim, no momento em que tu chegaste no Infoju, inclusive, nas próprias aulas, engraçado, porque na tua fala inicial me veio à memória de forma muito clara como tu querias encaixar de forma confortável, claro, e você não está errado. O ideal seria esse, mas nem sempre é possível encaixar a tua prática profissional com objeto de pesquisa. E eu me lembro muito bem que a tua proposta veio para mim na tentativa de trazer numa caixinha que era para abordarmos acerca do processo licitatório. E aí tu vieste com algumas ideias acerca de pregão e assim por diante. O grande problema é ninguém estuda isso no mestrado. Então, como encaixar com alguma das pesquisas existentes no mestrado? Por isso que é interessante a fala dele, quando ele fala que é um processo de construção. O Mariano chegou zerado. O Mariano não chegou com um projeto pré-pronto, com uma ideia bem elaborada, ele chegou zerado. Ele nem mesmo havia pensado em mestrado. Foi uma decisão, né, Mariana? Um pouco de última hora, e aí você enveredou, começou a pesquisar a respeito e decidiu se preparar. Tanto é que ele veio na nossa segunda turma. Mas não significa dizer que ele teve menos trabalho, pelo contrário. Então, há um comprometimento. E aí eu queria te perguntar, na realidade, rememorar, né, esse momento inicial. Como foi para você ter que abdicar da zona de conforto e se inserir numa zona totalmente desconhecida, em certa medida, porque até aquele momento o Consórcio Nordeste para ti não passava de uma notícia de jornal ou uma curiosidade dentro da tua área. Tu ainda não tinha se aprofundado, ainda mais com recortes dentro de federalismo. Até mesmo o professor Paulo Roberto não era uma opção logo de pronto. Então, como foi se inserir numa realidade que foi surgindo à tua frente, sem que você pudesse ter esse controle, porque você não teve a opção de escolher A ou B, ela foi se construindo. Então, como foi sair da tua zona de conforto e confiar naquilo que começou a ser construído em coletivo? Porque é um trabalho, ele vai sendo construído e ninguém sabe o que vai vir. Não é um passe de mágicas, não, é fruto de muito trabalho. Mas há também um desprendimento. E aí eu queria que tu comentasse conosco como é que foi nesse primeiro momento. Tu pensaste em desistir? Achaste que não ia dar certo? Como foi nesse primeiro momento de sair da tua zona de conforto e adentrar em espaço em território desconhecido? Então, é verdade, professor, isso que a senhora falou. Eu queria construir um projeto pensando ali a temática de licitações e contratos públicos, assim como algo principal. E de alguma forma linkar de maneira secundária o entendimento que eu tinha, né, muito superficial do que seria o mestrado. Eu sempre tive em mente fazer o mestrado, mas eu nunca tinha participado da inscrição. Quando eu fui olhar o edital, eu já olhei de maneira tardia. E aí eu entrei na segunda turma e não na primeira. Então, assim, eu tive, na verdade, o mesmo trabalho que os colegas da primeira turma, só que em menor tempo, né? E aí, assim, eu acho que cada pessoa tem um perfil. Eu nunca pensei em desistir, nunca. Também eu nunca pensei que eu não ia passar. Nunca passou na minha cabeça. Só que quando eu sentei, eu juro a vocês, quando eu sentei para fazer concurso, eu saí do setor privado e eu sentei e estudei durante 6 meses. Só que eu sentava de manhã, de tarde, de noite. Depois que eu passei no concurso, não sei o que, aí você dá uma relaxada. Mas, então, assim, eu achava que eu precisava fazer algo semelhante, ter uma certa determinação. Então, os livros, o Infoju até conseguiu uma versão, outras, enfim, os colegas que conseguiram alguma coisa também compartilhavam. Eu ficava lendo de madrugada.
eu lia de dia, lia de madrugada, marcava, cronometrava o relógio, deixava o despertador para mim despertar tal hora, enfim, eu criei uma rotina. Com relação a essa descoberta, foi uma construção com a professora Aline, porque eu cheguei com essa ideia, aí ela falou, uma das missões é assistir os vídeos, estudar tudo sobre os professores. Então, eu olhei todos os professores que tinham disponíveis, nas 2 linhas de pesquisa, isso aqui não dá, esse professor é muito assim. Eu lembro de eu perguntar para a professora, esse professor é mais... porque hoje o ensino, as ciências, né, elas são transdisciplinares. Você não tem um conhecimento só jurídico, você tem que estudar sociologia, ciência política, federalismo mesmo. Se você pegar Afonso Arinos de Melo Franco, ele vai dizer, olha, federalismo é ciência política, o Estado federal é teoria do Estado, e o sistema federal que é direito constitucional. Então, você tem que estudar de ciência política até a dogmática constitucional, vamos dizer assim, para você ter um conhecimento amplo. Então, nessa ideia de transdisciplinaridade, que me foi passado, eu chegava a perguntar para a professora assim, professora, professor tal, ele é mais conservador do ponto de vista político, já que você entra pela esfera da ciência política, é mais progressista, é mais, eu quero dizer, olha, ele é mais isso, mas isso não vai importar tanto, porque o que tu vai fazer é isso e aquilo. Agora, no que isso importa? É que se você pegar um professor, por exemplo, de uma linha, ele é um cara de pensamento mais progressista, a linha de pesquisa dele é uma linha que você não tem tanta afinidade, você vai trazer um problema para você mesmo. Né? Então, eu fui atrás de um orientador que eu pudesse encaixar, que eu pudesse me encaixar naquilo que ele está pesquisando, mas que, ao mesmo tempo, me mantesse o interesse elevado. Porque se você estiver pesquisando algo que você não gosta de ler, um assunto que não te traz nenhuma relevância, enfim, você não vai fazer um bom trabalho. Você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Então, essa construção começou assim. Primeiro, com o que eu vou trabalhar? Aí eu tinha algumas possibilidades na área de hermenêutica, com a professora Márcia. Eu tenho aqui uma parte do que eu estou estudando que tem a ver com direito da saúde, em que a professora Edith, assim, altamente referenciada no Brasil, fora do Brasil, aqui alguns países latino-americanos, em Portugal, na Espanha, enfim, ela tem um trabalho bem reconhecido nesse campo. Mas aí eu cheguei no professor Paulo, que ele foi orientador da professora Aline também. Ela tinha me falado já, enfim, olha, ele é exigente, é isso e aquilo e tal. Mas eu também percebi algumas vantagens. A primeira delas, lá dentro do mestrado, você tem um núcleo de estudos de direito constitucional, que é o núcleo de estudo de direito constitucional da UFMA. Esse núcleo foi que deu origem ao mestrado de direito. Ele é o núcleo mais importante, tem uma salinha só dele, não sei o que tal, enfim. É um dos núcleos mais antigos, assim, das federais, porque ele foi criado antes mesmo do próprio mestrado existir, esse núcleo já existia, ele é ali um embrião. Se você orientando o coordenador do núcleo, você já tem uma vaga garantida. Os outros mestrandos, eles fazem prova para entrar nesse núcleo. E aí não sobra muita vaga para os outros, entendeu? Então tem tipo depois que você está lá dentro, você tem que fazer uma prova para você poder participar do núcleo. E, inclusive, tem participação de mestrandos de universidades federais, do Piauí, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Minas, que eles tentam participar do núcleo como pesquisador, vamos dizer assim, meio que à distância, né? Porque agora, na pandemia, a gente está usando bastante esse recurso da videoconferência, mas antes as reuniões eram 100% presenciais. Mas tem essa colaboração. Então, eu tinha uma dupla vantagem. Eu entrava no mestrado, já tinha uma vaga garantida, era um orientador que pesquisava algo que eu tinha alguma afinidade. No processo de diálogo, a professora Aline foi a primeira pessoa que falou assim, Marina, eu estou pensando em escrever um artigo sobre consórcios públicos, eu acho um tema legal, porque dentro dessa temática federalismo é um dos mecanismos, não sei o que, tal. Aí, professora, quando eu trabalhei lá em Brasília, aí eu contei para ela a história da EBC, que tinha um convênio, um consórcio que eu participei, eu achei legal, porque, de repente, eu não tenho muita experiência prática, né, mas eu já tinha tido um primeiro contato, eu sabia o que era um consórcio público, eu via a construção de um consórcio público, enfim. E aí, meio que ela falou, então, por que tu não estuda o consórcio Nordeste? Aí eu fiquei meio assim, tal, e eu fui dar uma lida. Aí eu comecei a pesquisar sobre o consórcio Nordeste, sobre isso, sobre aquilo, tal, e eu comecei a gostar. Aí eu falei, eu vou pegar
essa veia aqui, né? E aí coincidiu que a professora Aline não estava sabendo ainda, e nem muito menos eu, mas aí saiu esse artigo e a professora Aline me avisou: "Ó, Mariana, véspera da tua entrevista, uma das mestrandas publicou um artigo sobre esse consórcio, tá tudo a ver com o teu tema, tal, dá uma lida." E, gente, vocês vão ter que ler muito artigo, viu? Um artigo 20 páginas, 30 páginas, é rápido para ler, mas tem que botar aí em mente que tem que ler os artigos, porque se você não lê, é difícil tua mente pensar numa ideia assim muito boa, muito relevante sozinho. Você tem que alimentar a tua mente de ideias, e a melhor forma de alimentar é por meio de artigos, porque os artigos, eles basicamente são atuais. Você vai lendo um artigo que saiu agora, você está acompanhando o pensamento científico atual, que está acontecendo agora, que as pessoas estão debatendo agora. Isso vai fervilhando e as ideias vão abrindo, os caminhos vão se abrindo. Então, a mudança entre licitações e tentar encaixar federalismo dentro de licitações, até eu perceber que sou eu que tenho que me encaixar dentro do estudo de federalismo, ou de geopolítica, que é um outro braço ali, um pouco mais acanhado. Eu é que tenho que me encaixar, eu é que tenho que propor algo, e esse algo tem que ser relevante para a sociedade, para o programa, para um futuro doutorado, porque uma coisa também importante, você já faz a dissertação de mestrado e, teu tema tem que ter um leque que vai te permitir dar uma continuidade num futuro doutorado. E a UFMA, quem está na UFMA, a UFMA está cheia de mestrandos que estão só esperando uma vaga de doutorado para dar sequência. Então, assim, os professores também têm interesse nesse doutorado e, mais ainda, interesse em dar sequência nas pesquisas que iniciaram no mestrado. Eles têm vários mestrandos aí que já concluíram, que na hora que sair o doutorado eles vão ter o maior prazer de chamar de volta para que eles construam, finalizem aquela pesquisa, né? Então, esse olhar também era importante. É você pensar lá na frente. Aí parece que é muita coisa, né? Mas e também parecia assim para mim. E ainda parece, né? Nada é fácil. Mas você vai construindo. O dia a dia você vai construindo, vai construindo, vai construindo. As coisas, quem trabalha, quem está focado, pode ter certeza, as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. É providência divina. Eu não... Tocqueville dizia isso lá no livro dele, sobre a providência divina, que os americanos acreditam muito. Pois é, eu também acredito. Você vai lendo, vai estudando, a providência divina vai fazendo a parte dela. Os caminhos vão se abrindo, você vai descobrindo, vai chegando, e a coisa vai andando. Mas tem que ler os artigos, você vai, enfim, tem que enriquecer o teu pensamento para poder gerar uma boa ideia. Eu não sei se eu respondi, professor. Excelente, mas na realidade foi para além, o que tornou a tua resposta ainda mais frutífera para aqueles e aquelas que estão aqui conosco, sem saber por onde começar. E, por vezes, acreditam erroneamente que já precisam trazer algo pronto, ou pelo menos pré-pensado, ou algo pré-discutido, e, na verdade, não. O processo ele se dá durante a preparação. Então, a oportunidade que eles estão tendo agora de iniciar o curso, agora dia 1º de julho, então, a gente tem pelo menos 2 meses antes da previsão de publicação do edital, que é setembro. Não significa que sairá em setembro, mas há toda, na realidade, todo um contexto favorável para que seja maturada essa ideia e estruturado todo esse processo. E é uma descoberta. E aí, Mariana, eu gostaria de externar aqui em particular, porque o teu projeto, para mim, eu cheguei a te dizer isso, tinha um quê de déjà vu. Porque, como eu fui orientando do professor Paulo, não apenas do mestrado, né, mas fui orientando ele na graduação. Então, eu e a professora Viviane fomos membros do NEDIC. Então, nós fomos, na realidade, da primeira turma do NEDIC, o primeiro grupo do NEDIC, pós-doutorado do professor Paulo. Ele foi para o doutorado na PUC, em São Paulo, e quando retornou, nós fomos o primeiro grupo. E nós reativamos o NEDIC. E os grupos que vieram logo em seguida, o primeiro, o segundo que veio em seguida, foi quem auxiliou a estruturação do mestrado. Então, rever as leituras do professor Paulo, revisitar os referenciais, para mim, na realidade, foi um grande prazer, porque eu me senti em casa. E tanto eu, mas principalmente eu, porque eu fui a orientanda dele no mestrado, e o professor que veio convidado tinha sido orientando dele na graduação também, porque ele compunha o NEDIC tal como nós.
Então, ele conhecia também, ele conhece o referencial do professor Paulo de uma forma bem sólida. Então, o nosso intento aqui no InfoJu é trazer professores que vão nos auxiliar a partir de uma expertise específica gerada pela demanda de vocês. Então, o professor Pablo Camargo, que foi relembrado não só pelo Mariano, mas por todos os nossos alunos, os que passaram em especial, e mesmo os que não passaram, conseguiram responder e fazer uma boa prova. E a gente sabe que a concorrência ela é imensa, né? Então, a gente está falando aqui de um número bem significativo, porque a expertise dele era numa demanda necessária. Então, nós buscamos profissionais nesse sentido, desde o módulo 1 até o último módulo. As bancas foram compostas nada mais nada menos do que pelos orientandos do momento. A época, no caso, que era dezembro, ali, janeiro, de cada um dos professores, ex-orientandos que já passaram pelo mestrado e acabaram de sair do mestrado. São mestres mais recentes, que conhecem o referencial, conhecem quais são os anseios desse professor em relação à pesquisa no momento da busca, que é justamente o contexto da avaliação. Então, foi esse momento, e principalmente o compromisso do Mariana, porque a carga de leitura foi alta. Ainda mais a gente conhecendo o referencial do professor, todo santo dia eu enviava novo material para ele. Saiu isso, saiu aquilo, o professor Paulo escreveu isso, esse referencial aqui, você tem que dormir com ele, porque provavelmente ele vai ser cobrado, porque é clássico dentre ele, enfim. Então, realmente há um bombardeio, mas é um bombardeio saudável. E isso que ele falou, gente, é primordial. A nossa mente é tal como um terreno, uma terra. Ela precisa ser adubada para que ela possa produzir frutos, para que ela possa florescer. Então, esse adubo são as leituras. Então, as leituras elas não são gratuitas, ela vem justamente adubar, porque justamente esse terreno que recebe essa bagagem, né, esse adubo de conhecimento, é que vai ser possível florescer e até mesmo encontrar resposta para questões peculiares ou até capciosas, como foi o caso dele na entrevista. E isso acontece ao longo de todo o processo. Então, realmente há necessidade de uma doação. Você precisa se doar nesse processo de preparação e se comprometer, ter disciplina. Então, a disciplina dele era quase que militar, né? O horário, tal como concurseiro. E muitos fizeram isso, porque a vida não para, o mundo não para você se preparar para o mestrado. Então, as atividades laborais dele continuaram, as atividades pessoais, familiares, e tudo isso precisa ser encaixado. E o Mariano está aqui para mostrar para vocês que é possível. Não só possível, como é uma questão de organização e comprometimento. E todos vocês podem fazer isso, independentemente do contexto que estão inseridos. Diante disso, Mariana, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que tu comentasse para a gente um pouquinho como é que está sendo agora o teu primeiro semestre do mestrado. Você inicialmente colocou que teve que mudar o teu tema, então agora, qual o objeto de pesquisa que está norteando as tuas atividades no mestrado enquanto pesquisador? Como está sendo esse teu primeiro semestre? Como é que foi essa mudança? Qual novo tema que lhe foi proposto? Não, então, só para comentar uma coisa que a professora falou, é bem verdade isso. Você tem que conseguir realmente encaixar e, assim, eu não consigo. Cara, vai ter alguém que vai conseguir. Porque só no dia da prova, a minha sala, né, eles pegaram um salão que tinha lá na UFMA, botaram 2 cadeiras de distância para frente, para trás, não sei o quê, tinha não sei quantas salas cheias de gente. Quase 100 pessoas fazendo a prova escrita. E isso porque o pessoal que estava inscrito nessa seletiva, que era de outros estados, né, eles não vieram nem fazer prova, enfim. Então, assim, tem muita gente que estava se dedicando. Agora, se dedicaram quanto? Não sei. Eu sei que o índice de aprovação dos colegas, os colegas do mestrado, grande parte eu conheci no InfoJu, né? Então, assim, porque muita gente passou. Então, quem seguiu certinho, enfim, e se dedicou bastante, ou passou, ou vai ter uma grande chance de passar agora. Porque, às vezes, não passou porque as vagas eram limitadas e, tipo, eu tenho que deixar alguém de fora, é uma questão de escolha. Mas, assim, a orientação foi muito boa. E também, só para fechar o tema, aqui, para vocês entenderem, a entrevista foi tão importante, essa última etapa para mim, tão importante, que, tipo, eu terminei o seletivo em segundo lugar, eu fiquei atrás do Fábio Massal, que é colega aqui, é professor do InfoJu, uma diferença pequenininha de pontos. E a minha entrevista, que eu peguei mó cacete aqui no dia do InfoJu, foi tensa, como a professora disse,
Cara, eu tirei a maior nota na entrevista. A melhor nota de defesa da entrevista foi essa. Mas também eu acho que foi a que eles mais lenharam e mais mandaram anotar coisa e não sei o quê. Enfim, eu fiz exatamente isso. Eu aceitei a crítica. No começo eu estava um pouco meio tenso mesmo, eu acho até que até respondam demais, mas depois eu entendi que pô, o jeito é eu mudar isso. Aí eu baixei a bola, saí anotando tudo, remodelando tudo, passei o final de semana estudando, aí a professora ali me perguntando, tu está estudando, tu está dando certo? Tá? Tô, professora, tô, vai dar certo, tal, beleza. E consegui. E essa nota subiu meu... Eu estava com boas notas nas outras etapas, mas essa me deixou lá em cima, assim, no seletivo. Então, valeu muito, muito, muito mesmo, todas as etapas. Aqui no Infoju, até o verbo para você escolher na hora de preparar os teus objetivos, as professores te dão orientação do verbo, porque tem gente que está pensando uma coisa e escreve um verbo errado, só que a palavra tem um significado. Aquele verbo, ele é uma ação. Se tu vai dizer em que medida, tu tem que medir alguma coisa, né? Assim, pô, mas não é isso que estou fazendo. Ah, então o que é que você vai fazer? Uma análise? Enfim. Então, tudo o português importa muito, porque além de você escrever corretamente, você tem que usar o verbo adequado. E aí é como eu disse a vocês, os professores lá, nós temos 2 metodólogos que são altamente conceituados, e eles são muito exigentes nessa parte. Aí, professora, aí eu voltei e a pergunta final que a senhora me fez agora para me comentar, o que era? Desculpa. Não, é só falar do presente, Mariano. O teu presente agora como Tá. mestrando. Então, primeiro, o tema não é que eu mudei necessariamente o tema, porque o que eu precisei ajustar foi que eu tinha cometido esse equívoco, eu já tinha protocolado ali, vocês não vão entender, eu preciso explicar esse detalhe. A professora Aline me ajudou a corrigir. Só que quando eu fui protocolar o primeiro dia, o sistema travou. Aí a universidade abriu um prazo até segunda-feira, eu acho, deu uns 2, 3 dias a mais para todo mundo protocolar de novo esse projeto, porque na madrugada lá tinha travado. Então, como eu meio que fui retardatário, né, algumas questões, quando eu protocolei o projeto, ainda precisavam de ajustes. E foi isso que na entrevista eu fui sendo corrigido, orientado, etc. E assim, eu pensei uma coisa e usei eficácia, lá na frente eu usei eficiência, porque título, tema, hipótese, problema e os objetivos e a justificativa é tudo um link, um tem que estar encaixado no outro. Como é que você constrói um problema e tua hipótese é uma coisa que não vai fechar 100% o problema? Pode até ter a ver, mas essa hipótese ela tem que confirmar o problema. E outro, você não vai fazer uma pesquisa, você já tem que desconfiar que a tua hipótese é aquela mesmo. Você vai fazer uma pesquisa enorme para chegar no final, a tua hipótese não se comprovar, sabe? Então, são coisas lógicas que você vai aprender aqui, mas que, mesmo assim, uma palavrinha errada, um verbo errado, lá pelo meio da hipótese que construiu, muda todo o sentido. Aí tu, não era isso que eu queria dizer, realmente usei a palavra errada, então não quero... Não dá. Então, você já chega na entrevista corrigindo. Então, o meu momento atual não é necessariamente que eu mudei o tema, eu fui corrigindo, estou corrigindo nessa disciplina, muitas questões que eu havia cometido erro lá atrás. Por exemplo, no seletivo, vocês têm que ter isso em mente. O professor não vai ainda ter nenhum projeto que vai para o seletivo e que é aprovado vai ser o projeto definitivo. Esquece isso, isso não existe. Mas uma das coisas que o meu momento me fez amadurecer é o seguinte, a gente, às vezes, para encher linguiça, começa lá na justificativa, aí você começa falando, a justificativa serve para isso, para aquilo, autor fulano disse que a justificativa deve demonstrar relevância. O professor já sabe disso, ele já sabe para que serve a justificativa, ele não quer saber disso. Ele quer saber qual é a tua justificativa, o teu porquê. E é nisso que você tem que focar. Quando você vai escrever a tua hipótese, você não tem que dizer para ele para que serve uma hipótese no teu projeto. Você tem que apresentar a tua hipótese. Apresente pesquisa a partir da hipótese X. É uma coisa até, de certa maneira, assim, objetiva, não tem enrolação. Então, eu fui amadurecendo em algumas questões, a justificativa. Nessa fase, você ainda pode usar uma citação ou outra. Depois que você está lá dentro, ele já pede que você tire as citações. Olha, eu não quero justificativa de citação. A citação você vai fazer só no referencial teórico. Aqui, para a seleção, eles não admitem um errinho ou outro nesse sentido. Mas depois que você está lá dentro, a justificativa ele não quer isso. Ele quer o teu texto. Por quê? Qual é a relevância social para o programa?
qual é a instituição, por que isso é relevante, etc. E aí você vai usar e fazer citação lá no teu referencial teórico e na tua revisão bibliográfica, né? A justificativa, portanto, ela não deve se confundir, acho que a professora Viviane falou no começo, não lembro, com uma teoria de base. Não é isso. Você não vai dizer ali qual é a fundamentação do teu trabalho. Você vai justificar por que o trabalho deve ser realizado, por que essa pesquisa tem relevância, por que ao final dessa pesquisa a comunidade científica terá uma produção que, somada a outras produções, vão trazer alguma relevância social, acadêmica, vão servir de estrutura para uma revisão sistemática lá na frente, enfim. Você tem que mostrar que o teu trabalho vai somar. Você está ali para agregar valor. E é isso que você tem que ter como carta de apresentação. Se você apresenta uma justificativa que, dando um trocadilho, não se justifica, o cara não precisa nem ler o resto do projeto. Pô, não é isso. Nada a ver o que ele quer, tal, tá errado, sabe? Então, assim, a justificativa, em geral, ela é uma leitura curta ali, de poucas páginas, 2, enfim, às vezes até tem gente que faz até menor, mas alguns um pouquinho maior, enfim, você tem um limite de laudas para o projeto, né? Isso vai estar lá no edital, o pessoal das professoras aí orienta. Tem um limite. E tem algumas sugestões de como construir. Mas, em geral, é uma leitura rápida. O professor lê isso rapidinho. Se ele achar que essa justificativa está assim, é tipo corrigir de prova, já sai riscando do projeto. E você sentadinho ali, quando eles vão folheando, você olha um monte de risco, você não sabe se está arriscado, criticando, se é dando ok. É meio tenso. Então, leitura. Pega o livro da Guadalupe da Fonseca, que é o professor Cláudio recomenda, enfim, Minayo, Gil, esses livros de metodologia aí de baixo, dá um jeito de conseguir, compra, pede quem tiver aí eletrônico, não dá para comprar tudo, né? Então, vão compartilhando, é assim que a gente faz, vão compartilhando material e não é para copiar do livro, não é para ficar citando o livro. Você tem que entender o que é, como se constrói essa justificativa e pôr isso no papel, colocar a tua ideia lá. Ou seja, fazer uma breve fundamentação da importância, né, ali acadêmica, social, que a gente já disse, até profissional, inclusive, desse trabalho. Isso tem que estar por escrito. Qual é o que justifica o interesse de pesquisar aquele objetivo? Na forma que você está propondo, né? Demonstrando também a necessidade dessa pesquisa para o conjunto do programa. Porque, como eu disse, o teu orientador já está numa determinada linha de pesquisa. Você vai colocar um tijolinho naquela construção. Então, qual é a relevância disso? É basicamente isso. O meu momento atual, lá no curso, ele basicamente foi metodologia científica, os tópicos avançados em direito, especiais, perdão, em direito, avançados é uma disciplina da graduação que a gente está fazendo tirocínio, especiais em direito, em que a gente basicamente estudou federalismo. O NED, que é o Núcleo de Estudo de Direito Constitucional, que é uma etapa importante, densa, muita leitura, livro, muito artigo, enfim, muita produção acadêmica, e a disciplina de hermenêutica com a professora Márcia, né, que eu também estou fazendo. E, além disso, também já comecei o tirocínio, que é essa atividade prática de você atuar como professor auxiliar. Isso também é importante. Você vai atuar lá no tirocínio, também nem sempre é aquela disciplina que você tem afinidade. É a disciplina que o teu orientador tem na graduação, e você não só vai ajudar esses alunos da graduação, como também dentro do núcleo de estudos tem alunos da graduação participando, porque tem uma cota lá da graduação, e geralmente algumas atividades, alguns artigos, esses alunos vão participar com você. Esses artigos, geralmente, eles vão ou ser submetidos para publicação em revistas, porque o mestrado vive de publicação e vive de citação. Tem que ser citado, os professores têm que ser citados, em outros trabalhos. Então, é sempre importante no teu referencial teórico lá, ter uma etapa de revisão bibliográfica, você trazer uma citação do teu próprio orientador, né? Isso vai mostrar para ele não só que tu estás atento, lendo os trabalhos dele, lendo o artigo, como ele vai perceber que tem uma continuidade do curso.
Então, assim, há muitas propostas de construir livros a partir do somatório de artigos dos alunos, ou submeter também esses trabalhos a congressos. São muitos congressos que são realizados aí no Brasil, congressos nacionais e internacionais. Atualmente, nós temos a oportunidade também de submeter a congressos internacionais de outros países, com participação eletrônica, né, através dessas ferramentas aqui de conferência, videoconferência. Então, assim, a produção acadêmica é o carro-chefe. E um exemplo de por que isso é importante. O NEDIC, nós submetemos agora 2 projetos, um pelo NEDIC e outro pelo próprio programa de mestrado para a FAPEMA, para a compra de material de equipamento para pesquisa. Computador, a gente está comprando um scanner, porque tem alguns livros históricos que eles dependem daquele scanner especial para fazer digitalização de documentos, de cartório, de livros antigos, enfim. Então, vários equipamentos nós estamos comprando. Para você submeter esse projeto, o professor coordenador, ele tem que ter lá um número X de orientantes na graduação, no mestrado, no doutorado, publicação de artigo, publicação de livro, tudo isso conta ponto. Assim como também conta ponto para o teu pleito futuro lá no mestrado, né? Então, essa produção científica acadêmica, você vai desde o primeiro semestre, vai ser cobrado e incentivado ao mesmo tempo para produzir bastante, produzir muito. E os artigos, assim, eu pensei que eu escrevendo, faz uma correção, outra não. Os artigos vão e voltam muito, 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 muito. E depois que o professor dá o ok, que vai para a revista, aí o cara da revista te devolve os artigos ainda trilhões de vezes. Aí é que você sente na pele a dificuldade que é publicar um artigo científico com um certo rigor metodológico, e ainda assim a tua revista não é uma Qualis A1, né? É uma coisa extremamente... não é todo mundo que consegue publicar nessas revistas mais conceituadas. Por quê? Porque eles exigem um rigor metodológico muito grande. Mas isso você vai aprender aos poucos. Você não pode querer, né, começar achando que o primeiro artigo vai para um Qualis A1. Mas você tem que mirar lá. Meu foco é produzir com aquela mesma qualidade. Aí, se eu conseguir acertar uma B2, está valendo. Óbvio, muito. Mirei no A1, consegui uma B2, morro de feliz. Tem gente que não consegue só publicar, não tem nem Qualis. Já está feliz, né? Então, é isso. O momento atual é de conhecer como funciona a comunidade científica, conhecer como esse movimento do cientificismo na área do direito ele está ganhando corpo e hoje, principalmente nas esferas mais altas, né, mais amplas, nós já temos uma forte influência aí da produção científica. Agora mesmo, há meses atrás, um artigo da professora Márcia Aidê, com produção com outros alunos, era sobre a busca apreensão, alguma coisa assim. Não, penhorabilidade num processo penal. Não lembro agora exatamente, eu posso mandar para a professora depois. São muitos artigos a gente lê. E como penal também não é muito a minha área, eu li para me entender mais ou menos o que era, mas não é o que eu estou trabalhando. Mas houve uma decisão do STF e que o STF mudou uma jurisprudência histórica nessa questão da penhorabilidade de bens dentro de um processo penal, vou falar assim de maneira geral, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é, e a fundamentação foi justamente um artigo cuja professora que estava, né, a pesquisadora-chefe era a professora Márcia Aidê, publicado numa revista científica, e esse voto foi do Toffoli, e o pleno decidiu mudar e a jurisprudência do STF mudou. Isso é a produção científica aqui do Maranhão, da Universidade Federal, influenciando as decisões na principal corte do país. É assim que se constrói. Só que antes do Supremo mudar, vários outros juízes foram pegando essa ideia daqui, dali, e foram fundamentando com base nessa ideia dela. E um cara lá do Mato Grosso, não está nem sabendo, Justiça Estadual do Mato Grosso, alguém lá que é analista, trabalha com um determinado juiz, fez o mestrado não sei por onde, leu esse artigo, pum, justificou, tal. E aí foi daquele processo, a coisa foi caminhando, o STF mudou o entendimento dele, que era de muito tempo. Então, quando você vê poxa, não é em vão, as coisas estão acontecendo, né? A gente está saindo da ciência e gerando aqui
na atividade profissional, né, dogmática, no mundo prático do direito, soluções, resultados, isso é importantíssimo. Né? É para isso que nós estamos ali, é para colaborar com a sociedade e o resultado é esse. E a tua fala só corrobora, Mariano, justamente porque a gente estava falando bem no início. Então, na realidade, é mais que urgente, né? Na realidade, a necessidade de ingressar nos campos de produção do conhecimento hoje, ela é significativa. Ela é, né? Na realidade, ela é, enfim, emergencial, principalmente para quem quer se colocar enquanto um profissional atual, enquanto profissional, enfim, que atenda a demanda não só de mercado privado, mas também a demanda pública. Então, se inserir hoje no campo de produção, isso, na realidade, é essencial para todo e qualquer profissional do direito. Então, ingressar no mestrado seria justamente uma via de ingresso num campo de produção científica acadêmica. E hoje é o nosso principal centro de produção do conhecimento. Então, não perca a oportunidade. O mestrado em Direito, o edital, ele vai ser publicado, a previsão é que seja em setembro. Então, já inicie a sua preparação. E, de antemão, aqui eu já agradeço, Mariano, mais uma vez. José Mariano, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tua fala ela foi muito pertinente e não só clareou, mas, na realidade, ela trouxe o retrato da pesquisa jurídica hoje no nosso Estado. E que, na realidade, ela está tomando uma relevância em âmbito nacional ou até mesmo internacional. Alguns professores retornaram agora de pós-docs, cuja pesquisa desenvolvida fora do Brasil foi iniciada aqui no nosso Estado do Maranhão, e que já está justamente ultrapassando fronteiras, convênios estabelecidos com a UF, mais especificamente o mestrado em Direito, com outros programas de mestrado, intercâmbio entre professores. Então, significa dizer que a produção de conhecimento aqui no nosso Estado literalmente está ganhando o mundo, e a gente não pode ficar fora desse movimento. Pelo contrário, a gente precisa se inserir, porque, caso contrário, podemos ficar fora justamente dos espaços profissionais enquanto mercado, seja público ou seja privado. Então, mais uma vez, te agradecemos, gratidão. Agradeço a todos que estão aqui presentes. Espero que vocês possam ter aproveitado as palavras do Mariano. E te coloco aqui, Mariano, só para que você faça suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigada. Gratidão. Professora, eu que agradeço. Eu acho que, assim, quem faz o bem recebe o bem. Então, sempre que eu puder ajudar, seja dessa forma, prestando alguma informação, passando um pouco da minha experiência, de qualquer outra maneira, eu vou estar à disposição, porque eu fui ajudado por muitos professores. O IFAJU tem uma equipe, mas essa equipe é tão bem relacionada que os ex-alunos eles voltam para colaborar nas aulas, voltam para participar das bancas. Às vezes não são ex-alunos, não se conheceram no mestrado, mas são pesquisadores de outras universidades que têm alguma relação, e eles vêm participar de diversos momentos conosco aqui no IFAJU durante essa etapa do seletivo, e eu fui bastante ajudado, e o mínimo que eu posso fazer é trocar experiência, ajudar, passar o que eu tiver de informação, enfim, colaborar com quem tem interesse nesse ano. Eu acho que o mestrado, de fato, ele nos traz um crescimento pessoal, acho que é o principal. Nunca faço nada pensando no que eu vou ganhar, no dinheiro, enfim. Eu sempre escutei que esse é o correto, que é como você consegue ter sucesso. E eu, como todo mundo, eu busco ter sucesso. Então, minha primeira visão sempre foi essa. Nunca fui para o mestrado pensando nesse foco. Eu queria... eu gostei de que eu estava lendo, estou gostando do que eu estou fazendo. Então, assim, os frutos eu vou colher com o tempo. Mas o mestrado me trouxe esse benefício pessoal, e trouxe, do ponto de vista profissional, um network bem amplo, não só por conta dos professores, que também muitos são juízes, promotores, enfim, mas os próprios alunos, os colegas da nossa sala, tem muitos juízes que são alunos, tem muitos advogados, tem promotores, tem defensores públicos, tem analistas de órgãos do judiciário, tem professores que também atuam na advocacia, enfim, profissionais que atuam em diversas áreas do direito, tem gente que trabalha com cartório. Você vai conhecer ou reencontrar pessoas importantes, ou conhecer novas pessoas que vai ter uma troca de experiência muito legal. Tem uma juíza que, eu não vou dizer o nome, mas assim, na aula ela expôs, né, até tirar a gravação para poder falar, ela expôs
meio que um desabafo do que é a vida do juiz, né, também, porque a gente olha muito o lado o outro lado da moeda, né? Quem é advogado olha muito a história como advogado, tem muitas críticas e não sem razão. Mas o juiz, ele também, muitas coisas eu não sabia, por exemplo, né? Você vai essa troca de informações, ela é importante. Você vai conhecendo um pouco do pensamento do outro lado e o mestrado ele vai te ajudando em tudo isso. Você vai construindo ali uma rede de relacionamentos de network muito importante para a tua vida profissional, seja na academia ou fora dela. Então, meu primeiro passo foi com o Infoju. Como eu disse, as professoras permaneceram, depois que o curso acabou, permaneceram me orientando, né? Porque eu vivo tirando trocando ideia com a professora Aline, principalmente. Enfim, nós nos tornamos aqui amigos por conta dessa relação que começou como professor-aluno. Uma vez professora, sempre professora, então nunca chamei ela de Aline, né? Não tem esse, é sempre a senhora, etc. Enfim, mas por esse dever referencial que a gente tem que ter com os nossos professores. E o primeiro passo foi esse, Infoju. Depois, lá dentro, eu continuei trocando essas informações, essas experiências. E agora, no mestrado, nesse primeiro semestre, sem brincadeira, 2 anos passa muito pouco, porque o primeiro semestre praticamente já acabou e já está faltando agora 1 ano e meio, né? Então, é rápido. Você tem tanta atividade que você não consegue ver o tempo passar. E aí você também não pode deixar a tua vida de lado. Você tem que continuar saindo da família, encontrando, claro que menos, mas tem que encontrar tempo para isso, tempo para as suas atividades profissionais, enfim. É uma dedicação. Acho que minhas considerações finais é isso, trazer um pouco a contexto, essa realidade e falar da gratificação que foi, né, para mim, ter tido a oportunidade de ser orientado no início pela equipe do Infoju como um todo. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço e boa noite. Obrigada, Mariana. Passa a palavra, então, à professora Viviane, para conversar com vocês e também se despedir. Pessoal, grande beijo. Muito obrigada a todos e a todas, em especial Mariana, e nos vemos na próxima live. Professora Viviane? Pois é, e eu só convido vocês, não sei se vocês estão lembrando, mas na fala inicial do Mariano, ele disse que não lembra como é que ele chegou no Infoju. Então, para quem está querendo, quem deseja, onde encontrar o Infoju? Primeiramente, nós temos o nosso site, onde já está aberta as vendas, tá? Para o nosso próximo curso de mentoria, que está aí batendo a porta de todo mundo. Então, entre no nosso site, www.infoju.com.br. Também tem as nossas redes sociais, tem o Infoju pelo Facebook, lá você vai ter informação, também pelo YouTube, onde estará as nossas lives anteriores também, assim como no nosso próprio site, e por fim no nosso Instagram, Infoju_oficial. Então não perca, que vai vir muita coisa boa. Tá bom, gente? Um beijo a todos, fiquem com Deus. E foi pelo Instagram que eu cheguei. Foi pelo Instagram? Bom. Eu acho que foi pelo Instagram. Pronto. Agora tem muito mais do que Instagram. Tem o nosso site. Lá tá perfeito para que você possa comprar o nosso curso. Tá bom, pessoal? Um beijo. Até a próxima. Se preparem para a próxima live. Tchau. Tchau, tchau.